Olá, meu nome é Branca Frias, sou psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta de Brain Spotting e especializada em estresse pós-traumáticos e distúrbios de ansiedade. E hoje nós estamos no janeiro branco, que é o mês reservado para a gente pensar, para a gente refletir sobre a nossa saúde mental, né? A gente sempre pensa que saúde é total ausência de doença, ou é uma pessoa que é feliz 24 horas por dia, né? Aquela história de eles viveram felizes para sempre. Essas coisas não existem, gente. Existem estados de alegria, estados de contemplação, né? Estados de euforia, né? E quanto mais autêntico você está com as suas potencialidades, quanto melhor você lida com a sua forma, de uma forma mais flexível com os problemas, é óbvio, né, que você está cada vez mais próximo da saúde. A gente dizer que uma pessoa é 100% saudável, né, isso não existe, assim como 100% doente também não. Então, o Janeiro Branco, né, ele foi criado por um grupo de psicólogos lá de Belo Horizonte. Até agradeço esses colegas, né, que foi uma ideia bem bonita e que já há muitos anos está criando, porque eles pararam para pensar exatamente nisso, né? O quanto a gente tinha que pensar, que refletir sobre a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, e que muitas vezes a gente não pensa nela e a gente só, às vezes, só busca o psicólogo quando tá muito ruim, né? Essa semana eu tive uma cliente nova que ela falou isso pra mim. Ela falou assim: eu sempre achei que psicólogo era para quem era totalmente cheio de problemas, né? Problemas mais ou menos eu achava que não, né? Que não era de psicólogo, quando não é nada disso, né? Então vamos falar um pouquinho sobre. Eu publiquei no Instagram, né? Tipo assim, umas 13 dicas, né? 13 aspectos da saúde mental e comportamental para você refletir, né, o que você estava fazendo na sua vida, né? Então, de uma maneira bem sucinta, eu vou falar sobre elas, tá? Porque, afinal de contas, cuidar da saúde mental não é só em janeiro, né? Cuidar da saúde mental é o ano inteiro. É que a gente associou essa janeiro com saúde mental, né, mês da saúde mental, que é o mês onde automaticamente as pessoas fazem uma reflexão sobre as suas vidas, né, estabelecem metas. Então é um mês que acabou sendo mais sensível para isso, tá? Então eu vou falar de maneira bem sintética os 13 tópicos que eu coloquei lá no Instagram. Então a primeira coisa é buscar melhorar a autoestima, né? A autoestima é uma coisa muito importante, é uma característica, é um aspecto muito importante da nossa vida. Característica não, é um aspecto muito importante da nossa vida. A nossa autoestima é a forma como a gente se vê, é a forma como a gente se define e é a forma que a gente passa para o outro. Então, se eu me vejo de uma forma muito ruim, se eu me defino como uma pessoa muito ruim, é óbvio que esta imagem, né, eu vou estar passando para o outro e o outro vai me tratar mal. Não tenha dúvida disso, né? Então, a autoestima é a forma como eu me vejo, como eu me defino, tá? Compreender-se que não é perfeito. A gente sempre busca fazer o nosso melhor. A gente busca sempre a nossa excelência, mas nunca nada é perfeito. Ah, mas eu devia ter agido daquela forma porque eu tô repetindo. Não, tudo bem. Você repetiu um comportamento ruim, ok, tudo bem, da próxima vez você vai fazer. Ah, mas eu não devia ter falado aquilo, tudo bem, você falou, né? Então, da próxima vez, você reveja. Então, é perceber que a gente é passível, né, de erro e ser benevolente, perdoar o nosso erro, assim como a gente perdoa o do outro, ou deveria perdoar, né? Outra coisa importante é se permitir viver uma vasta gama de emoções positivas ou negativas. A gente só quer viver o gostoso, né? Eles viveram felizes para sempre, né? A gente só quer ser feliz, a gente só quer tá alegre, mas a gente precisa das outras emoções também. Tem até um filme muito bonitinho que ele define muito isso, né? O Divertidamente,
o quanto a tristeza foi tão importante para a alegria descobrir algumas coisas. Então, os nossos sentimentos, eles são as nossas bússolas, se a gente está no caminho correto ou não. Então, se eu estou feliz, eu estou indo por um caminho bom. Se eu estou angustiada, se eu estou assim, é que alguma coisa está acontecendo comigo, eu preciso me investigar. Então, é muito importante a gente viver isso, né? Inclusive, a gente até foge da inveja, da raiva. Ah, mas é ruim, né, a gente sentir inveja. Gente, são sentimentos e eles estão aí. Se eu estou sentindo inveja de alguém, é porque eu estou me vendo muito mal. Então, eu preciso me refletir. Ou estou vendo o outro acima do que ele estou vendo ele com perfeição. Então, é uma forma da gente ficar atento. Então, é importante viver todas as emoções que o nosso arsenal humano nos dá e tirar o proveito delas e se reconhecer melhor, né? A outra coisa são enfrentar desafios e mudanças no nosso cotidiano. A gente tem sempre uma tendência a fazer sempre as mesmas coisas, né? Aquela rotina, ela é conhecida, né? Eu sei como lidar, se eu fizer sempre assim. Mas você sabe que um dos exercícios importantes para o nosso cérebro, que está aqui bonitinho, me acompanhando, é exatamente a gente quebrar a rotina. A gente precisa de rotina, é óbvio, mas a gente às vezes precisa fazer exercícios cerebrais. Então, um caminho que você fazia pela direita, vai pela esquerda, né? Uma atividade que você fazia sempre de manhã, experimenta fazer ela à tarde, né? O que você fazia sempre com a mão direita, tenta fazer com a esquerda para ver como sai, né? Então é muito importante você se colocar desafios. Profissionalmente, inclusive, eu estou muito feliz no meu trabalho. Ok, eu acho até que você deve estar feliz mesmo no teu trabalho, lá, porque é onde você passa a maior parte do teu tempo, é onde todas as tuas potencialidades estão ali. Mas o que você podia fazer para esse trabalho estar melhor? Que coisas você podia implementar, né? Então é muito importante esses desafios e essas mudanças, né? É a tal da automotivação. Outra coisa é aprender a lidar com o estresse. Nós nunca deixaremos de ser ansiosos. Existem outros vídeos meus que falam sobre isso, né? Da ansiedade positiva, da predisposição da ansiedade. Procura lá no meu canal que você vai ver. Então a gente precisa aprender a lidar com o estresse, a gente precisa aprender a lidar com o problema, porque não é o problema que me estressa, é a forma que eu tenho de enxergar o problema que me deixa estressada, né? Então eu tenho que aprender, né, a flexibilizar a minha leitura em relação às coisas que me acontecem na vida, e se eu estressar e ficar ansiosa, vamos aprender a lidar com eles, né? Vamos colocar todo o nosso arsenal de informação e de emoção ao nosso favor. Outro aspecto importante é ser sociável e cooperativo. Nós somos seres humanos eminentemente sociais. A gente precisa do outro, né? Você vê um animalzinho, ele mal nasce, daqui a pouco ele já está longe. Nós demoramos quantos anos para a gente ser independente? Então, nós somos seres sociáveis. A nossa identidade, alguém chegou e disse pra gente. A tua mãe te pegou no colo e falou, olha, você, né, é uma menina, é um menino, você se chama tal, meninas e meninos agem assim, você é essa. Então, você já começou a receber coordenadas de quem você é a partir de uma pessoa, teu primeiro ego auxiliar na vida, que é a tua mãe, né? Então, nós precisamos do contato com o outro. Por isso que nós estamos sofrendo tanto nesse tempo de pandemia de coronavírus, porque a gente teve que aprender a ficar sozinho, né? Não que não seja bom, é bom a gente ficar sozinho também, mas a gente precisa do outro. E é importante também a cooperação. Nos faz muito bem ser cooperativos. A gente fica bem e a gente evolui. É muito importante isso, né? Outra coisa importante é saber procurar ajuda quando necessitar, né? Então, hoje, a gente tem muita informação, tem muita gente boa nesses canais de YouTube, né? Tem muitos profissionais, né, trabalhando. Hoje, o acesso é muito mais fácil. Então, se você percebe que de alguma forma você não está bem, você não está conseguindo lidar de uma maneira mais fluida com sua vida, existem psiquiatras, psicólogos que vão te atender, que vão te ajudar.
Psiquiatra não é aquele médico de louco, né, como era antigamente. E por incrível que pareça, ainda tem bastante preconceito, né? Mas nós temos aí a medicina evoluiu bastante, a psiquiatria evoluiu bastante, né? A psicologia também cresceu muito. Então hoje existem ferramentas muito importantes que podem te ajudar quando você sozinho não consegue dar conta. E se você não der conta da tua vida, tudo bem, também, né? Vamos buscar a informação com alguém, né? Outra coisa importante é nunca ficar remoendo problemas, né? Tomar atitude mesmo que pequenas, né? A gente tem um problema, tem uma situação que precisa ser resolvida e a gente precisa parar e pensar sobre ela. Ficar ruminando, né? Levar para a cama, ficar o dia inteiro, né? Então, o que você tem que fazer quando você tem um problema? Começa a destrinchar ele. Eu gosto muito do papel e do lápis, né? Começa a destrinchar o teu problema, né? Qual é o grande problema? Quais são as implicações que ele vai te dar, né? O que realmente, que capacidades que você tem sozinho que você pode resolver esse problema? E se não as tem, que outras pessoas poderiam te ajudar? E a partir daí estabelece uma hierarquia de pequenas decisões, onde você começa do mais fácil para o mais difícil. E aí você vai ticando, olha, hoje eu já fiz isso, né? Tá? E pronto, né? A ação é muito importante. Moreno já dizia, né, que o nosso corpo necessita da ação, né? Outra coisa importante, evitar a qualquer custo o uso de álcool ou drogas ou medicação. Aqui, isso, gente, o beber, desde que numa pessoa que não tenha predisposição familiar para desenvolver a dependência química, ou desde que ele não esteja usando a bebida ou a droga para mascarar uma angústia, né, que isso já é patológico, isso já é um problema, né? Então, o álcool e drogas são extremamente prejudiciais. Ok, você bebeu uma cervejinha no fim de semana, tudo bem, mas você bebeu engradado de cerveja, peraí, já tem alguma coisa a mais. Você precisa estar nesse estado, né, alterado de consciência para você ficar legal, para você ficar bem, para você tomar coragem, né? Você precisa usar a droga para você tirar da sua angústia, então isso é um problema. E um problema sério, problema grave, né? Então, muito cuidado com isso. Nessa pandemia, o uso do álcool veio em grande escala, né? E a gente percebeu muitas pessoas aí bebendo demais, fazendo uso abusivo, né? E hoje, né, o uso abusivo do álcool já é considerado um problema, né? O que antes não era, né? Outra coisa é procurar as coisas positivas que o seu trabalho lhe proporciona. Gente, trabalhar é muito bom. Trabalhar é sinal de saúde. Se você não gosta do que você faz, procura uma outra coisa. Não precisa ser amanhã, mas vai olhando, porque é importante você dar um significado no teu trabalho. O teu trabalho serve ele ajuda quem, ele melhora que pessoas. Então é importante você perceber isso, né? Há muitos anos atrás tinha uma propaganda que dizia todo mundo é importante, todos os instrumentos são importantes dentro de uma orquestra, do triângulo ao piano, né? E a mesma coisa se dá para todos os cargos dentro de uma empresa. Todos têm a sua importância e cada um tem que buscar a sua importância. Não é o diretor que é o mais importante, é você e é o que você está fazendo. Tá? Então ressignifica o teu trabalho, né? Veja o quanto ele pode melhorar até a tua autoestima, né? Você usando a criatividade, sendo proativo, então é uma questão a ser pensada. Outra coisa importante é evitar confrontos, usar da empatia. Eu sempre falo que você não precisa subir no ringue para mostrar que você está certo. Existem N formas de se pensar, existem N formas de se resolver o problema que não igual àquela que você pensou. Então, o confronto, ele sempre é embasado num julgamento, né, e um ataque.
quando eu falo, quando eu ataco alguém, quando eu julgo, essa pessoa vai se defender. Então ela só ouviu a primeira fase que eu falei, primeira fala. Depois ela já está armando a defesa dela. E aí a gente não tem diálogo. Então é muito importante a gente perceber o objetivo da nossa fala. Eu vou falar para aquele outro, mas qual é o meu objetivo? É que ele me aceite? É que ele pense igual a mim? Então, se o meu objetivo for que ele pense igual a mim, você já está com o objetivo errado. Porque ele não precisa pensar como você. Ele pode aceitar a tua forma de pensar. Mas não necessariamente ele tem que ser igual a você na tua forma de pensar. E aí é que entra a negociação. Aí é que entra a conversa. Então veja nisso. Evite os confrontos. Eu posso falar sobre a sua atitude, o que ela repercutiu em mim. Mas eu não tenho que julgar você. Eu não tenho que te colocar na parede, te pressionar. Né? A gente evitaria inúmeros conflitos, inclusive entre casais. Né? É uma tática comum, né? de julgamento e de defesa. E as pessoas passam, né, a vida. No mundo corporativo você também vê muito isso. As pessoas não atacam o processo, atacam a pessoa. Ah, é o fulano que é lento e que não abriu o e-mail. Tá, mas peraí, né? Se ele não abriu o e-mail, talvez, né, o processo dele não deixe ele abrir o e-mail porque ele está voltado para outra coisa. Então, é abrir esse olhar com relação à negociação, né, à conversação. Né? E por último, a motivação vem sempre de você e não do outro. É engraçado isso, né? Ah, então para eu ser feliz, eu preciso estar ganhando 10 mil reais e trabalhando no Google. Então eu já estou pondo uma condição, né? Porque eu não estou ganhando 10 mil reais e não trabalho no Google. Então eu não vou ser feliz. Então eu não vou estar motivado, não vou gostar do meu trabalho. A motivação sou eu que todo dia vou buscar. Ela não é só o dinheiro, ela não é só o trabalho, existem outras tantas coisas que me motivam. E é isso que eu tenho que buscar. Nunca é o outro ou a situação que me faz feliz, que me deixa para cima. É a forma como eu vejo, é a forma como eu busco, tá? Então, gente, nesse videozinho breve, eu quis dar uma resumida nesses itens que eu acho que são pontos de partida para a gente começar a refletir na qualidade de como a gente está se vendo e de como a gente está lidando com a nossa saúde emocional, nossa saúde mental, tá? Então, muita saúde mental, muitas permissões e autopermissões de vivência, de emoções boas e ruins, muitos processamentos e muitos relacionamentos sociais. É isso que eu desejo a todos vocês. Então, vamos lá para essa reflexão.